As manchetes destacaram as novas regras que tornam a prisão preventiva mais difícil e, por outro lado, facilitam a fiança para responder ao processo em liberdade. As notícias sobre as mudanças do Código de Processo Penal aumentaram na população a sensação de impunidade. Esta edição do programa Alcance vai esclarecer o que mudou e de que forma isso pode afetar o dia a dia do cidadão. Para o cidadão de bem, as novas regras da prisão preventiva podem parecer um assunto distante, mas as alterações no Código de Processo Penal podem afetar a todos, pois refletem diretamente nas investigações e nos processos judiciais relativos a crimes. E este é o tema do programa Alcance de hoje. O convidado do programa é o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de Santa Catarina, o promotor de justiça Onofre José Carvalho Agostini. Muito obrigado por sua presença aqui. Promotor, primeiro é bom a gente falar um pouquinho sobre essa mudança no geral do Código de Processo Penal. Que instrumento é esse e que tipo de impactos essas mudanças podem ter na punição de um responsável por um crime? Bem, o Código do Processo Penal ele é um conjunto de regras que são colocadas para você efetivar o processo criminal. O processo criminal é a apuração dos crimes contidos no Código Penal. Então, esses crimes são apurados através das regras processuais estabelecidas pelo Código de Processo Penal. O nosso Código de Processo Penal é de 1941, da era getulista ainda. Com o advento da Constituição de 88, já se vão mais de 20 anos, ele mereceu uma reforma, um reparo em alguns tópicos. E agora foi a vez do título 9º do Código do Processo Penal, justamente no que concerne a prisão provisória, prisão e liberdade provisória. Há um erro, um equívoco, porque a prisão ela é provisória, a liberdade é a regra e o Código estabelece prisão e liberdade provisória. Enfim, tão somente nesse aspecto houve agora essa alteração, com novas regras disciplinando a prisão preventiva, essa prisão provisória. E a prisão preventiva ou prisão provisória, ela representa o que na hora de tentar punir ou fazer justiça no cometimento de um crime? A pergunta que se faz é a seguinte: qual é a diferença da prisão provisória e a prisão definitiva? Bem, nós precisamos diferenciar. A prisão provisória é aquela prisão que é decretada, o que é solicitada em fase de investigação ou do processo ainda em curso. Então, é quando se está ainda investigando um crime ou dentro de um processo quando for necessário, provisoriamente. A prisão definitiva é aquela prisão que acontece quando o processo já transitou em julgado, quando ele já terminou. A prisão definitiva já é resultante de uma condenação. A prisão provisória é uma prisão investigativa ou como medida cautelar, uma medida assecuratória. Ok. A gente vai ver agora então o que mudou na questão da prisão preventiva, que uma das principais mudanças no Código de Processo Penal foi justamente com relação à prisão preventiva. Agora, a prisão preventiva só é admitida nos casos de crime doloso com pena máxima superior a 4 anos de reclusão, ou quando o suspeito já tiver sido condenado por outro crime doloso, ou nos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas doentes ou com deficiência. Quer dizer, agora está mais restritivo, então, a aplicação desse instrumento de investigação. Isso prejudica o quê? Prejudica a instrução e a condução processual. Por exemplo, aquele suspeito de um crime que as autoridades acreditam que pode vir a cometer outro crime semelhante. Está mais difícil dele ficar detido enquanto as apurações não ficam concluídas, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo ele tendo essa suspeita, estando sendo apurado, mas ele preenchendo os novos requisitos estabelecidos, a prisão preventiva só poderá ser decretada como última hipótese. Teriam outras medidas trazidas agora como cautelares
para ele responder, ser submetido antes da prisão preventiva. Isso no caso dos crimes cuja pena máxima é acima de 4 anos, né? Pena máxima acima de 4 anos. Porque antes até aqueles com crimes menores poderiam já ser pegos preventivamente. A verdade é o seguinte, o Instituto da Prisão Preventiva ele era mais amplo. Agora ele está mais restrito. E isso, sem dúvida alguma, vai ter influência nas investigações e no curso dos processos. Mas em um aspecto parece que houve um avanço, uma possibilidade maior de aplicação da prisão preventiva, que é no caso da violência doméstica, familiar, a proteção às vítimas prevista na Lei Maria da Penha ficou mais fácil de ser agora aplicada. Sem dúvida. Nesse aspecto se cresceu, porque antigamente se falava na prisão preventiva nos crimes de violência doméstica praticados contra a mulher. E agora se ampliou o leque, se trouxe de dentro da Lei Maria da Penha para o Código de Processo Penal esse reconhecimento. Não só para a mulher, mas como criança, idosos e pessoas portadoras de deficiência. Porque havia realmente uma reclamação tanto de vítimas, até de delegados, já tinha ouvido falar, que ficava difícil às vezes implementar essas medidas de proteção à vítima, porque não havia um respaldo muito claro na lei para que se mantivesse o agressor afastado dessas pessoas. Agora se ampliou o leque, se ampliou as possibilidades. Nesse sentido, então, ficou mais... Um avanço sem dúvida. Certo. Sem dúvida. No tocante aos crimes de violência doméstica, né? No seu ver, assim, qual foi o impacto negativo maior? Assim, qual tipo de crime que ficou mais difícil realmente usar esse instrumento e antes era muito útil para se aplicar numa investigação? Nós temos 2 crimes do Código Penal que ficaram agora, pelas novas regras, ficaram de fora. Que é a coação no curso do processo, quando uma pessoa interfere na produção da prova do processo, um acusado dentro do processo começa a interferir na prova do processo. Exemplo, começa a ameaçar testemunha, começa a esconder materiais que possam elucidar a sua culpa. E a quadrilha, formação de quadrilha. Como crimes isolados, só pelo limite de pena não seriam impossíveis a decretação da prisão preventiva, como crimes isolados. Assim, daí, no caso, o promotor, o delegado tem que fazer um esforço de fazer uma relação, pode acumular um crime com outro, fazer uma vinculação. E o furto simples. Então a nova lei deixa em desabrigo da prisão preventiva, por exemplo, o furto simples, que a previsão é de 1 a 4 anos. Ok. Então nós vamos fazer um breve intervalo agora, promotor, e depois nós vamos responder a pergunta do povo. E a principal sensação realmente que a gente teve ao ouvir o povo nas ruas foi essa sensação de que, opa, está mais fácil para o criminoso. E a gente vai ver se realmente ficou tão mais fácil assim ou não. A gente faz um intervalo então e volta em seguida.